Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História. A aula de hoje, turminha, ela afeta bastante, fala um pouco da nossa história, de nossas famílias, principalmente. Porque eu vou falar hoje sobre a industrialização, a classe média e o grupo de operários. Muitos familiares, alguns de vocês provavelmente, imigrantes, em vez de ir para o campo, fizeram a vida na cidade. Ou foi uma migração um pouco mais tardia, japoneses, por exemplo, foi um pouco mais tardia, focando não muito, como eu falei, no oeste paulista, nas fazendas de café, mas escolhendo ficar na cidade de São Paulo e tentar a sorte aqui. Então é bem interessante que essa aula trata um pouco, pode tratar da vida de alguns dos seus avós, alguns dos seus antepassados. Só que, quando eu trato de industrialização, olha o tema da aula ali, olha o título, Crise da Primeira República. É crise. Crise da estrutura em que a nossa república ela foi estruturada, em que ela foi criada. E que estrutura foi essa? Qual foi a estrutura que permaneceu desde a época da colônia, império, e que se propagou durante o período republicano, durante essa era da república? Com certeza, no primeiro slide, faz bastante tempo que a gente viu na história do Brasil. É óbvio que eu vou dar uma recapitulada aí para vocês, para ninguém ficar tão perdido assim na aula. Outra coisa fundamental que eu queria dizer antes de entrar no primeiro slide e aí até o fim. A lição de casa vai ser agora tudo no plural, tá bom? A lição de casa vai ser no plural, vai ser liberada ao final dessa aula, meio-dia e meia, eu coloquei lá no sistema do plural para liberar para vocês. E vocês vão ter até dia, bem, vai estar no último slide, até não sei se amanhã ou depois de amanhã, às 8 horas da noite, para poder realizar essa lição. Peço um grande, assim, por favor, enfim, encarecidamente eu peço a vocês que vocês respondam de maneira autoral, sem querer buscar resposta em nenhum lugar, para eu saber como que vocês estão indo. Eu sei que a gente, eu falo a gente porque eu fui aluno. A gente tem esse vício, né? Mas, gente, eu não cobro, a lição de casa que eu cobro de vocês é a entrega. Se você acertou, se você errou, isso é consequência. Eu quero que você entregue. Professor, nós teremos trabalho esse trimestre? Não, na minha matéria, não estou sabendo, não. Não tem, não. As atividades que eu estou colocando como lição de casa e as provas, tá? Então, faça de maneira autoral. Se você errar, não tem problema. Conta você entregar. Se você estiver errando bastante, tem alguma coisa de errado que eu preciso ver na minha aula, eu preciso conversar com você pelo chat, eu vou atrás de você, enfim. É uma troca, entendeu? É um feedback para mim também, para saber como que estão indo as coisas. E eu preciso disso. E aí eu preciso que vocês façam de maneira sincera mesmo. E aí depois, quando você terminar o exercício, que na verdade quando terminar o prazo lá, tem as respostas para vocês. E quando finaliza o prazo, então depois vocês dêem uma olhadinha lá. Ou, enfim, vocês podem buscar em vários lugares a resposta, que eu sei que é fácil de buscar. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês fazerem de maneira autoral, beleza? Para eu conseguir te ajudar e você me ajudar. Para eu falar, mano, eu preciso melhorar tal coisa, preciso ajustar tal coisa, preciso, enfim, eu preciso pensar aqui, trocar ideia com vocês, enfim. Beleza? É isso. Então, eu agradeceria muito você fazer de maneira autoral. Tentar realmente fazer sem copiar em nenhum lugar, porque, de novo, o importante é você fazer. Fez, tá valendo, tá ótimo. E aí depois você vê a resposta lá bonitinho, tá bom? Bem, voltando para a aula. Por que industrialização é símbolo de crise dessa estrutura republicana? Olha lá a primeira charge, a primeira imagem que eu coloco aqui, e que não é a primeira vez que eu mostro para você, né? Tá aí esse poder das oligarquias. Oligarquia significa esse pequeno grupo, um pequeno grupo. A oligarquia, então, esse pequeno grupo que comandava a política nacional nesse período da Primeira República, é uma elite agrária e rural. E como você pode ver aqui, a famosa política do café com leite, né, São Paulo e Minas Gerais, se revezando no poder. Portanto, o que aconteceu no início da Primeira República? Você tem uma vitória do projeto da oligarquia rural. Teve anseios industriais? Teve, turma. Teve anseios industriais. Graças à República da Espada.
esses anseios industriais, essa tentativa de industrialização, ela ocorreu porque você tinha militares no poder. Lembra que começou com o Marechal Deodoro e depois com o Floriano Peixoto. E os militares, eles defendiam a lógica positivista, ordem, então o Estado autoritário, o Estado forte e o progresso. O que é o progresso? A industrialização. O que é de mais moderno? Industrialização, meio urbano e máquinas. Só que nós vimos que o governo... Aí não vale a pena eu falar aqui, vocês já tiveram essa aula, e vocês podem, obviamente, rever. As aulas só tem meia hora, turminha. Então, revejam as aulas, faz bem para a gente conseguir conectar as coisas. Marechal Deodoro teve problemas no seu governo, Floriano mais ainda. Floriano teve aquele combate com a Marinha, aquele combate aquela guerra civil que teve no Rio Grande do Sul. Então, por causa disso, teve um fracasso desse projeto de industrialização. Como eu falei, os conflitos que o Floriano enfrentou faz com que São Paulo ganhe espaço político. Se você lembrar lá na aula que eu dei, no conflito, São Paulo, eu coloquei a bandeira do estado de São Paulo, ela caindo no slide, chegando para botar fim nos problemas internos que o Brasil estava vivendo, que o governo do Floriano Peixoto estava vivendo. Então, obviamente que isso não foi de graça, né? Teve uma troca. São Paulo acabou ganhando vários cargos no ministério do Floriano Peixoto, até que nas eleições seguintes vence o indicado por São Paulo, Prudente de Moraes. E aí, senhoras e senhores, temos então é deixado de lado essa política industrial. Não é que tem um fim de investimento, acabou, é proibido. Não é proibido, mas foi deixado de lado. O foco é o café, o foco é o produto que é a agroexportação, o agronegócio, né, vamos dizer, certo? O projeto agrário exportador. Tudo bem? Tá claro essa? Não vou pedir, obviamente, para você lembrar. Quem lembrar, que bom, maravilha quem lembrou. Quem não lembrava, deu para entender? Se deu para entender, dá para mandar o joinha aqui? Deixa eu ver na minha... Deixa eu ver. Joinha. Manda joinha para mim! Ai, quanto joinha! Que maravilha! Ótimo. Maravilha. Deu para entender, né? Deu. Ai, que bom. Fico feliz. Espero que esteja sendo claro com vocês. É a minha maior preocupação. Enfim. Então, a aula de hoje a gente vai analisar esse crescimento industrial, esse processo de industrialização, mas tenham sempre em mente, o Brasil aqui, principalmente nesse período, é totalmente agrário exportador, a maior parte da população vive no mundo rural, só que a apostila ela dá esse detalhe nesse período, porque São Paulo daqui a pouco vai ser a grande potência industrial, econômica e urbana desse país, e a gente precisa saber as raízes disso. E as raízes a gente encontra aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa foto aí, alguém chuta? É na cidade de São Paulo. Alguém chuta onde que é esse lugar aí? Essa foto? Alguém chutaria? Avenida Paulista. Avenida Paulista. Ah, e vocês já conhecem? Desculpa. Não, fui no chute mesmo. Ah, é? Ah, tá. Aqui Você já tinha me falado que é a Avenida Paulista. O áudio veio assim pra mim. Avenida Paulista. Tipo, poxa, é tão óbvio assim. Eu fiquei Ô, tipo, professor, você já tinha me falado que a Avenida Paulista antigamente era uma avenida residencial. total, né? Da Casa dos Barões. A Casa dos Baronatos, né? Aqui é o sentido consolação. É uma foto tirada sentido consolação. Tá aí a Avenida Paulista. Beleza? E aí, São Paulo vem num processo de urbanização. Percebe? Você vê já alguns prédios aí, certo? Mas é um processo que São Paulo tem um grande destaque nesse processo de urbanização. Por que São Paulo tem destaque, turminha? Porque a cidade de São Paulo ela ganha protagonismo e vai crescendo. Turma, porque é onde tem dinheiro. É onde circula dinheiro. São Paulo, Primeira República, São Paulo é café. Oeste Paulista, é onde o café teve sucesso. Então, onde São Paulo teve sucesso. Então, é onde tem dinheiro. E onde tem dinheiro, a galera vai. Entendeu? Nossa, me vem a música do El Chan. Olha, domingo ela não vai. Domingo ela não vai, não. Vai. Entendeu? Meu Deus do céu. Perdão, desculpa. Então, a galera vai para a cidade de São Paulo, porque é onde você encontra dinheiro, onde você tem um acúmulo de capital, onde circula capital. Bate papo. Final. Não entendi o final.
mas tudo bem. Bem, com esse acúmulo de capital, é onde você tem os maiores bancos. A cidade de São Paulo, eu não comentei isso com vocês, às vezes eu confundo, porque o terceiro às vezes bate a matéria com vocês. A cidade de São Paulo é o único ponto antes de você chegar na... Tá bom, eu falo. Depois eu falo para você. Qualquer coisa você entra de novo e eu falo. Então você encontra os maiores bancos, porque São Paulo é o último ponto de passagem de todo o café antes de chegar ao Porto de Santos. E aí, galera, cidade portuária. Cidade portuária, o café escoa. Então, é na cidade de São Paulo em que os contratos eram feitos, financiamentos eram feitos, os contratos eram feitos. Então, os maiores bancos vêm para cá, você tem uma maior circulação de capital, emprego. O banco emprega muita gente nesse período, mas muita gente mesmo. Então, você tem local que oferece emprego. Então, a galera começa a vir para São Paulo, um contingente de pessoas. Principalmente os imigrantes, como eu falei. O Porto de Santos, próximo a São Paulo, os imigrantes chegam no Porto de Santos, vêm para a cidade de São Paulo e aí eles escolhem para onde que eu vou. Sigo o meu caminho por campo, escolho uma fazenda ou fico aqui? E aí alguns, como eu falei, optaram por ver a cidade com possibilidades de cada vez mais crescer e ia crescer por causa dessa circulação de dinheiro, bancos e assim por diante. Portanto, a figura aqui dos imigrantes vai ser fundamental, Tomia. Porque, de novo, os imigrantes eles vão possibilitar, por exemplo, o comércio de rua. São Paulo é famosíssimo no comércio de rua, né? A 25 de março, aquela região, vem gente do Brasil inteiro. E não é zoeira. Eu tenho uma tia que ela vai em casa uma vez por ano para fazer compras no Brás. No Brás. Ela sai do Paraná, do interior do Paraná, e vem até o Brás, em São Paulo. Por que ela não vai para Curitiba? Porque o Brás é o centro, São Paulo é o centro desses produtos. É mais barato e você encontra de tudo. Literalmente. Comércio de rua, fábricas de quintal, né, pequenas fábricas você encontra, e construtoras. Percebam, construção da Avenida Paulista, dos prédios, você tem ali oportunidades dessa engenharia civil funcionar. Turma, tudo isso aqui garante para nós o quê? O mercado consumidor. Isso aqui vai ser um ponto importante. Mercado consumidor. Você tem gente com salário, então gente com dinheiro, gente que quer consumir. Então você vai querer abrir sua loja. Você vai querer talvez sair do campo e falar, vou sair do campo, vou tentar a vida em São Paulo. Mas não como os seus pais fizeram nos anos 50, 60, que aí São Paulo era um polo mesmo, né? São Paulo era o local da grana mesmo. Aqui, não se esqueçam, o projeto agroexportador. A pessoa arrisca mesmo, é um risco. Fala, é mais vantajoso aqui, mas talvez eu tente São Paulo. Porque ela tem um comércio de rua mais interessante, tem trabalho na engenharia civil, posso trabalhar como pedreiro, tem muitos imigrantes que vêm para cá, que trazem dinheiro também, um trabalho especializado na fábrica, então você tem algumas fábricas que vão se modernizando e vão ampliando, enfim, São Paulo está ganhando cor, está ganhando jeito, vai ganhar, né? Mas aqui são os... Meu Deus, acho que tinha alguém aqui, ai que susto. Aqui vocês têm os primórdios, as raízes do que vai ser essa potência. Tudo bem? Beleza? Então aí o processo de urbanização, São Paulo é o grande destaque, é a cidade que mais... Todas as cidades cresceram, mas São Paulo é a que mais cresce, tá? Nesse período. Todas as cidades cresceram, mas São Paulo é a que mais cresce. E aí entra no processo de industrialização, dessa indústria, das máquinas, das fábricas, tá bom? Eu vou para o próximo slide, se alguém tiver alguma pergunta. Vamos lá. Quando eu falo do processo de industrialização, Tomia, quando eu falo desse processo de industrialização, tá aí, aqui é Rio de Janeiro. Aqui não tem como vocês chutarem, acho que o pessoal não conhece. Tá aqui, né, no slide aqui embaixo, né, a Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro passando por um processo de industrialização, vai ser um dos polos industriais. Professor, por que você não falou de urbanização no Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro já era urbanizado já tinha um projeto, já estava mais consolidado do que São Paulo, porque Rio de Janeiro é a capital do Brasil desde 1768, se eu não me engano.
Foi quando o Rio de Janeiro torna-se a capital da colônia, permanece capital no Império e permanece capital na República. Então, assim, o Rio de Janeiro, em relação à questão urbana, ela já está muito mais, ela é muito mais pujante do que São Paulo. O processo de industrialização do Rio de Janeiro acontece em 1875, esse processo de industrialização. E é tardio comparado a São Paulo. É tardio porque os fazendeiros de café ficaram até o final tendo foco, concentração ali. Não se esqueçam que no Rio de Janeiro você tem o Vale do Paraíba, né? Lembram? Você tem 2 polos do café aqui, viu? Você tem 2 regiões cafeeiras. Oeste Paulista, que escolheu mão de obra imigrante, escolheu uma modernização, e o Vale do Paraíba escolheu mão de obra escravizada. E teve problemas ali em relação à terra. A terra começou a ficar infértil por causa dos mares de morro. A gente viu isso aí na aula de café. Então, a crise do café no Vale do Paraíba, turminha, acaba liberando capital. Os fazendeiros falam, bem, a escravidão vai acabar, porque o que sustentava, né, a mão de obra no Vale do Paraíba era a mão de obra dos escravos. Então, falam, meu, vai acabar esse negócio, deixa eu colocar esse meu dinheiro, esse capital em outro local. Deixa eu investir em outro segmento, porque assim, o café aqui, minha base é escravocrata, minha base é escravidão, vai acabar. Olha lá, 85, mais 3 aninhos, em 88 você tem a abolição, tá? Então, beleza, tem essa liberação de capital que possibilita essa industrialização. Um razoável mercado consumidor, certo? Você tinha gente com certas condições para poder consumir esses produtos feitos pelas fábricas, e a mão de obra, uma baixa qualificação. Você vai ter muito ex-escravos, mas muito mesmo. O Rio de Janeiro era conhecida a cidade africana fora da África. Era a região com maior concentração de africanos do mundo fora do continente africano. Tá? O Rio de Janeiro nesse período. Beleza? Então você tem uma mão de obra de baixa qualificação porque você não tem nenhum tipo de integração do negro na sociedade. Por isso que eu estou falando isso. Você não tem um período de alfabetização, escolarização, nada disso. Então a mão de obra era de baixa qualificação, então você não conseguia ter uma mão de obra muito especializada para determinados segmentos da indústria, tá? Determinadas áreas da indústria. E a energia dependia muito do mercado externo. Tá? O carvão, para você ter energia a vapor, energia elétrica, ou movimentação. Energia elétrica não, desculpa, mas é um tipo de energia para fabricar através do vapor. Tá? E o carvão era importado, a gente não produzia carvão, a gente tinha que comprar carvão da Inglaterra. Já terminei aqui Rio de Janeiro, tá bom? Terminei Rio de Janeiro. Totalmente diferente de São Paulo. São Paulo vai ser uma região mais próspera no ramo industrial pelo fato do sucesso do café. O café, a produção cafeira no Oeste Paulista só cresce. Do Vale do Paraíba cai pela crise da mão de obra, pela escolha pelos fazendeiros do Vale do Paraíba pela mão de obra escravizada. Tá? Aí eu vou mostrar aqui para você, por exemplo, uma famosa fábrica de ferro aqui, uma grande famosa, Martins Ferreira, tá? Lá na rua São Bento, né? Fotos de época. Em São Paulo, perceba, 1870. Cara, 15 anos antes, né? Isso. 15 anos antes do Rio de Janeiro. Porque o lucro do café era muito grande. Era muito grande que dava a possibilidade dos fazendeiros falar, eu mantenho o café e vou também investir nessa área industrial. Mas cuidado. Foca é café, galera. Foca é café. Beleza? Então, como eu já fui dando umas pistas para vocês, São Paulo tem essas bases para esse surto industrial, para esse pico industrial. Mostrei para vocês já o mercado consumidor, já falamos sobre isso. Investimento na estrada de ferro, locomoção de produtos e de pessoas, de mercadorias, de matéria-prima. Enquanto que no Vale do Paraíba, ainda as regiões usavam carro de boi ainda. Olha a estrutura meio precária no Vale do Paraíba. Certo? Só depois vai ter estradas de ferro mais eficientes. Em São Paulo, não. Investimento em estrada de ferro. Vamos agilizar essa venda do café, essa ida do café. E claro, gente, você tem linha de trem, leva pessoas, leva mercadoria, leva pessoas com dinheiro, com grana. Certo? Beleza? Então tá aí. Esse investimento na estrada de ferro vai ser uma base importante. Eu tenho conexão com o Porto de Santos. Né?
e dinheiro para a compra de máquinas industriais. De novo, fundamental, imagine trazer uma máquina em carro de boi. Mas aí eu tenho já a linha de ferro, que liga ao principal porto do Brasil, que é o Porto de Santos. Já é o principal porto do Brasil, Porto de Santos. Certo? E também por onde vai chegar o dinheiro do café, vai comprar, né? São Paulo tem esse dinheiro com o sucesso do café no Oeste Paulista, ele acaba então, é o acesso para as mercadorias, para as máquinas que o Brasil compra, na Inglaterra principalmente. Tá? Beleza? Para chegar na cidade. Se você está copiando, se você está, enfim, anotando coisa, nesse slide é isso que você precisa, tá? As próximas informações vão ser só exemplos de, por exemplo, de fazendeiros que vão se aventurar em um ramo mais urbano, um ramo mais industrial. O exemplo que eu dou aqui, por exemplo, é o fazendeiro Lacerda Franco. Tá aí a fotinho desse fazendeiro Lacerda Franco. E olha o que ele vai investir. Ele cria um banco, 2 fábricas de tecido, uma companhia telefônica e uma companhia de estrada de ferro. Olha só. É muito dinheiro ou não, hein? Para o cara ter essa ambição. Fala, não, vou investir nisso. Tenho dinheiro de sobra. Olha o quanto o café dá de poder, de grana, em 1870. Na época do Império ainda. Certo? Não tem como eu não citar aqui, falar bem rapidinho, falar da família Matarazzo e da família Crespi, mas principalmente a Matarazzo, que você tem vários edifícios. Alguém aqui todo mundo, não sei, já ouviu falar da família Matarazzo, do edifício Matarazzo? Já ouviram falar? Você já, alguém? Eu já, professor, sim. Já? São bem famosos, né? Essa família teve muito destaque, uma família de italianos, que acabou ganhando muito dinheiro ajudando nessa importação de máquinas, dessas máquinas. Então, ele fazia, vamos dizer assim, algum tipo de financiamento, ou ele comprava para revender essas máquinas, e aí a família Matarazzo, enfim, comprando muitos imóveis ali no centro da cidade. Se você anda ali pela Sé, pela Anhangabaú, pela República, você encontra sempre um prédio Matarazzo, ruas da cidade com nomes dos integrantes da família Matarazzo. Tem a família Crespi também, mas é menos famosa, mas a principal é a Matarazzo, certo? Perceba o crescimento de São Paulo no questão industrial. Em 1907, Rio de Janeiro, em relação à produção industrial, representava 33%, São Paulo 16%. Olha o destaque aí para o Rio Grande do Sul, atrás aí de São Paulo e Rio. Eu dei esse destaque para vocês quando eu falei desse período da República da Espada, das repúblicas oligárquicas. A Rua Hermelino Matarazzo, sim, verdade, tem a Rua Hermelino Matarazzo, tá aí, mais um integrante da família. Mas voltando, eu falei da importância do Rio Grande do Sul e falei quando eu ia tratar de Vargas com vocês. Não sei se alguém lembra, mas naquela aula eu falei, o Rio Grande do Sul aqui vai ter um protagonismo muito importante e eu não só um protagonismo político, porque o Rio Grande do Sul ajudava muito os estados do Nordeste, mas também olha o protagonismo na industrialização, é o terceiro. Em 1920, São Paulo passa o Rio de Janeiro. Em 1920, São Paulo já tem ele é responsável por 31,5% dos produtos feitos industrializados. Rio de Janeiro vai para segundo com 20%, Rio Grande do Sul 11%, mas continua em terceiro. Tá? Beleza? É isso. Vou mudar de slide, tá? Falar da turminha que trabalha aí dentro, né? Falar, obviamente, dos operários e também dos movimentos operários que tivemos nesse período, tá bom? Então, bora lá? Bora, então bora. Oxe. Não, tem mais um negocinho. Tem mais? Tem, desculpa, perdão, esqueci desse slide. Os ramos da industrialização que fizeram mais sucesso. Cabeção. Já vamos falar para a dona Ana. Dona Ana, o professor Alan tá bêbado dando aula, senhor. Não sabe nem o que ele fala aí nos slides. Vamos aí, os ramos da industrialização. O que chama a atenção nesse ramo aí da industrialização? O que eles têm em comum? Têxtil, alimentação e vestuário. O que eles têm em comum? Produto primário, professor? Oi? O produto primário é fácil acesso aqui no Brasil? Mas são produtos de consumo, né? E também produtos bem mais simples de fazer, né? Igual primários. Primários não dá porque é têxtil, né?
processo de industrialização. Mas Que o Brasil produz muito, né? Esses daí. Oi? O Brasil produz muito, né? Sim, esse foi o ramo, mas a questão, sim, é o ramo de produção, peixe, alimentação e vestuário. Só que o que eu queria mostrar é que você tem uma mercadoria de consumo imediato, né, de consumo mais imediato, mas não uma indústria de base. E aí que eu ia mostrar para vocês, uma carência da indústria de base. Por exemplo, cimento, carvão, não, a gente não consegue, a gente tem que importar. A gente tem que importar. Então, falta uma estrutura de base, né? uma indústria de base. Quando isso vai acontecer? Com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial gera um acúmulo de capital. Um acúmulo de capital por quê? Por causa do café, você tem um acúmulo, aí Primeira Guerra Mundial, putz, não consigo mais vender café. O que eu faço? Mano, a gente acumulou capital, reinveste naquilo que está precisando. Porque se a gente comprava cimento e carvão lá da Europa, não está chegando mais para nós por causa da guerra. Então, a gente precisa... Oh, meu Deus, foi muito rápido. Então, a gente precisa sanar as nossas necessidades. E aqui são só uns exemplos, aqui você não precisa decorar, mas só para colocar para vocês nessas tentativas, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, que acaba em 1918, de superar esses limites. Olha lá, siderurgia para criar aço e companhia de cimento. Então, tentativa de ter uma indústria de base. Tentativa, né? Ainda não é tão forte. Né? Não é algo que a gente ainda vai continuar dependendo do mercado externo. Principalmente por causa do Estado, né? O papel do Estado nisso tudo, será que o Estado ele contribui ou não contribui, facilita ou não facilita? A resposta é, eu tenho uma industrialização que depende muito do café. Mas como assim depende do café? O Estado brasileiro faz com que a moeda fique desvalorizada. O que é uma moeda desvalorizada? Qualquer coisa que eu tenta comprar de fora, então, fica cara. Essa foi a estratégia para o café. Desvaloriza a moeda para o estrangeiro comprar o nosso café. Beleza. Isso afeta diretamente a indústria. Mas o foco é o café, turma. No que isso ajuda? Bem, para eu comprar produto de fora, as coisas ficam caras. Então, eu vou querer comprar produto nacional. Então, isso acaba ajudando. Vou comprar produto nacional porque o produto estrangeiro está caro. Mas o que atrapalha? Comprar máquina. A gente não tem tecnologia para produzir máquina. Então, deixar a moeda desvalorizada, você ganha de um lado e perde do outro. Tá claro? Beleza, o pessoal vai querer comprar produto brasileiro, bacana, porque o produto estrangeiro está caro. Mas e a máquina para fazer esse meu produto? Certo? O papel do Estado é neutro. Como eu falei, o foco está no café. Eu vou desvalorizar a moeda pensando no café. Se a indústria vai se beneficiar ou não, boa sorte. Tá bom? E aí, falar dos operários bem rapidinho, tá? Falar dos operários aqui. A gente pensa, né? Aqui é o famoso quadro da Tarsila de Amaral, maravilhosa. É um movimento muito limitado. Por que é um movimento limitado? Greve na fábrica. Não faz cócegas. Em uma fábrica ou em duas fábricas. Não faz cócegas. Porque a indústria ela não tem algo significativo, né? O que faz o capital circular? É o café. Por isso que greves em setores estratégicos, como, por exemplo, quando o Porto de Santos faz uma greve, ou quando as ferrovias fazem greve, aí o bicho pega, né? Porque é o que transporta o café, o principal produto. Agora, uma fábrica de tecidos, uma fábrica de alimentos fazer greve, o impacto não é tão grande assim. Principalmente se tem muitos operários, essas rivalidades étnicas, e muitos operários italianos, estrangeiros, que eles estão aqui, mano, estou aqui para trabalhar, dane-se, eu quero trabalhar aqui, ganhar um dinheirinho e voltar para a Itália, voltar para a Alemanha. Então você não tem uma unidade, você não tem a famosa consciência de classe, coletiva, unida, não. Então, assim, são movimentos muito espontâneos, muito fracos. Pode perceber, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem algumas reivindicações, mas sem transformações radicais da sociedade, sem aquele quesito revolucionário. São Paulo vai ter esse quesito revolucionário. São Paulo vai ter. Por causa, de novo, dos estrangeiros. Vem muitos anarquistas para cá.
anarquistas espanhóis e anarquistas italianos. Só em 1917, eu mostrei para vocês aquela greve de 17, você vai ter, então, uma greve geral. Aí mexe, né? Uma greve geral, aí mexe. Então, aí os fatores da greve geral, o encarecimento dos alimentos, o encarecimento dos aluguéis e a própria Revolução Russa, né? O símbolo de uma revolução de operários, bolcheviques, mencheviques, isso tudo faz com que incentive essas greves gerais e eles acabaram conquistando certos direitos, como eu mostrei para vocês lá na aula de Belle Époque. Na aula de Belle Époque está lá tudo que eles pediram, algumas coisas eles conseguiram, outras sim e outras não. Tudo bem? Aqui, só para... Eu acabei pulando, esses rachas internos dentro desse... uns são anarquistas, outros são marxistas. Você tem propostas diferentes aí entre esses dois. Depois você dá uma pesquisada aí o que é anarquismo e marxismo. Expliquei para vocês esse ano, depois dá uma olhadinha lá. Mas aí você também tem essa briga interna, né? Qual que é a melhor solução, tá? Entre esses dois grupos aí. Tudo bem? Para finalizar, não está dando para você copiar, porque eu tenho só 4 minutos. Se você está tentando copiar, melhor você parar, prestar atenção e depois você olha o vídeo de novo e aí você consegue copiar. Acho que vai ser melhor, tá? Aí você não fica frustrado, nem fica me xingando aí atrás. Beleza? Tá aí. Nasce o primeiro partido comunista, né? O Partido Comunista Brasileiro. Aí você fala, tá vendo? Os comunistas vão dominar o Brasil. Então, calma. Segura, tá bom? Dá uma segurada, tá? Por quê? Dentro do Partido Comunista, você vai ter a consolidação da ala do socialismo, do marxismo. Já gravei você falando isso para mostrar para dona Ana que você está induzindo a gente para o comunismo. Doutrinação. Esse é o momento em que vocês o martelo, esse é o momento de doutrinação da aula. Então se preparem, já pegaram a sua foice e seu martelo, pegaram o seu revólver, vamos tomar o Estado e faremos uma nação comunista socialista de mamadeira porque é assim, né? É óbvio. Ai, meu Deus do céu. Enfim, tá? Consolidação do socialismo e o partido ficou o maior tempo na clandestinidade. Olha a força desse partido, né? Por exemplo, olha a força do Partido Comunista. Máximo de 1.000 membros até 1930. 1.000 membros. E eles conseguiram com o Bloco Operário Camponês. Era um bloco que o Partido Comunista estava ilegal. Então, esse bloco de operários e camponeses conseguia eleger durante a República Oligárquica. Isso é interessante. Conseguiu eleger algumas figuras do partido, mas que não falavam que era do partido. Tá lá, um deputado federal e 2 vereadores do Rio de Janeiro. O Brasil é uma ameaça comunista de sempre, né? Olha, gente, desde 1920, tá? 22, vai fazer 100 anos. Daqui 2 anos, essa ameaça do comunismo no Brasil, né? Vai chegar, beleza? Para finalizar a aula, também tem a questão da elite urbana na Semana de Arte Moderna, né? A Semana de Arte Moderna em 1922, que teve como palco, em fevereiro de 22, teve como palco o Teatro Municipal, em que essa elite queria muito se desprender. Acho que não sei se tiveram já com o professor de literatura, o Claudemir, o modernismo, né? Da valorização do nacionalismo, da questão nacional. Então, é muito legal, eu vou falar da área da música porque eu gosto pra caramba. Quando você pega o Heitor Villa-Lobos, ele... Na sua música de música clássica, você encontra ritmos de samba e ritmo também parece uma tribo indígena também falando, assim, é muito louco. A música dele clássica é muito... É ele, assim, você fala, mano, é o Villa-Lobos. Acho que é Villa-Lobos. Beleza? É isso. Então, essa valorização do nacional, se desprender muito dessa influência internacional e o Brasil criar a sua própria arte, sua arte moderna. Tá bom? É isso, turma. Vocês tiveram isso, professor de português ou não? Só para saber. Modernismo? A gente teve sim, professor. Então beleza. Então, é isso. Já ele explicou muito melhor do que eu. Gente, tá aí, tá? No plural, dia 22 até às 8 são esses exercícios. Tá bom? Façam aí, por favor. Tá bom? E é isso. Até quinta-feira, meus queridos.
Tá bom? Falou, professor. Falou, Agora professor. responde aquela perguntinha lá. 1-1. Ah, eu também acho. 1-1. Vai ser empate. Te cuidem, viu, gente? Falou, nós. Falou, professor. Falou, tá?